O sistema cardiovascular, tanto do ser humano quanto dos pets, é altamente suscetível ao estresse oxidativo. Aliás, você sabe o que é estresse oxidativo e como ele afeta o sistema cardiovascular? É sobre isso que eu vou tratar agora nesse vídeo, mas antes de entrar em pormenores desenhados, como você já está acostumado nesse canal, já clica para curtir esse vídeo para a plataforma entregar para outros colegas, porque aqui tem informação de valor que você usa e já tem resultado na prática. Além disso, se você ainda não está inscrito no canal, já clica e se inscreve, porque vale muito a pena. Vamos lá para a nossa página, então, de desenho, que eu já deixei preparado aqui, ó, o nosso sistema cardiovascular como um todo. E aqui, se você é novo no canal, eu já vou aproveitar para te informar que eu desenho de uma forma ultra didática o acoplamento do sistema respiratório. Então, aqui a gente tem o tubo da zona condutora de ar, representando nariz, laringe, nasofaringe, traqueia, brônquios e bronquíolos terminais, onde não tem troca gasosa, a zona respiratória, e representam os sacos alveolares e os alvéolos, onde efetivamente tem troca respiratória, representado por um único alvéolo. Logo abaixo, aqui os capilares pulmonares. Então o oxigênio, quando ele entra aqui pelo processo respiratório, ele já se difunde para os capilares pulmonares, pega as veias pulmonares, que são 4, eu desenho como se fosse uma única só, vai desembocar esse sangue oxigenadinho aqui no átrio esquerdo, passa pela mitral, ventrículo esquerdo bombeia para todo o organismo. É uma rede altamente complexa das artérias e arteríolas. Eu desenho como se fosse um único tubo hidráulico para levar esse oxigênio até as células. E aqui, capital, dióxido de carbono e outros produtos de metabolismo tecidual, particularmente importante neste assunto. Daí esse sangue rico em CO2 vai ser captado para veias cada vez mais calibrosas, vai desembocar aqui no átrio direito, passa pela tricúspide, o ventrículo direito bombeia então pela artéria tronco-pulmonar, que se bifurca nas duas pulmonares, direita e esquerda, e vai então para os pulmões, fechando todo o circuito. Pois bem, antes de mais nada, isso aqui é muito importante a gente entender para conseguir definir exatamente o que é o estresse oxidativo. Estresse oxidativo, que a gente ouve muito falar, inclusive com os nossos pacientes, ou mesmo na medicina, é o aumento da produção de radicais livres. O que são os radicais livres? Radicais livres são substâncias químicas que perdem o último elétron. E aí o elétron remanescente fica orbitando em sentido contrário. Isso faz dessa substância uma substância altamente reativa. É a nossa primeira linha de defesa, vai começar a reagir, então, com os micro-organismos invasores e tudo mais. Portanto, ter radicais livres é uma boa, desde que seja sob uma concentração adequada. O estresse oxidativo, que é causado por diversas situações clínicas, situações do dia a dia, e aí entram nos seres humanos alterações emocionais, ansiedade, enfim, tabagismo, má alimentação, fuligem, poluição, tudo isso, além de, aí entram também, né, os nossos pacientes veterinários, o aumento da atividade do sistema nervoso simpático, a hiperatividade simpática começa a produzir muitos radicais livres, são essas substâncias que vão reagir com outras. Esse aumento da produção de radicais livres, que são os radicais livres? São os peróxidos e superóxidos. Então, entra íons hidroxila, dentre outros, perderam esse elétron, e o elétron remanescente vai fazer dessa substância que ela comece a reagir com todo mundo. Se essas substâncias químicas estiverem numa concentração muito grande, elas começam a reagir com o que é self, ou seja, do próprio corpo. Isso inclui diversas estruturas. E quando a gente pensa no sistema cardiovascular, por que isso é particularmente importante? Porque elas vão começar a reagir com as células miocárdicas, que promovem a contratilidade, que bombeiam o sangue. E também começam a reagir com as células endoteliais, ou seja, dos vasos, tanto das artérias, quanto das veias, quanto dos capilares, e começa a alterar, então, a anatomia e a função de todas essas células. Por quê? Porque o aumento na produção de radicais livres representa o desajuste na produção de radicais livres e substâncias antioxidantes, que a gente também tem no nosso corpo. O que essas substâncias antioxidantes fazem, via de regra? Elas têm um elétron que elas conseguem doar para os radicais livres, para acalmar esse último elétron aqui, e aí essa substância deixa de ser altamente reativa.
O ponto aqui é o seguinte: quando essas substâncias vão reagir com as células cardíacas e com as células vasculares, vamos nos lembrar do que as células são compostas. Elas são compostas da membrana plasmática. Essa membrana é aquela membrana composta por uma bicamada lipídica e o colesterol, fosfolipídios e colesterol. Para que as membranas têm essa estrutura? Para permitir que as membranas sejam substâncias, sejam portas de entrada e de saída, com uma relativa semipermeabilidade, ou seja, não é todo mundo que consegue entrar na célula, não é todo mundo que consegue sair da célula. Considerando que aqui a gente teria, por exemplo, o líquido extracelular, por exemplo, fora da célula, e aqui o líquido intracelular. Você sabe que a concentração de eletrólitos no líquido extracelular é diferente da concentração do líquido intracelular. Justamente porque é isso que permite com que o interior celular seja mais negativo com relação ao exterior. Por quê? Considerando uma célula cardíaca, porque quando essa célula recebe um impulso elétrico, o sódio vai entrar na célula e vai despolarizar essa membrana, é isso que vai ativar essa célula para que ela exerça a função de contratilidade. A função mecânica de contratilidade depende da atividade elétrica prévia. Para a atividade elétrica ser eficiente, eu preciso que o interior seja mais negativo, pela diferença de concentração de eletrólitos dentro e fora da célula. Se essa célula tiver poros, camadas, buracos por alguma razão, então vamos supor que essa célula em questão tenha sofrido uma agressão e tenha ficado com porosidades. Então, vai acontecer de substâncias de dentro do líquido intracelular conseguir vazar para o líquido extracelular, porque essa membrana já não está íntegra. Isso vai mudar a polaridade no repouso dessas células. Então, quando essas células receberem um impulso elétrico, elas não vão responder adequadamente a esse impulso elétrico. E aí, quando eu falo de um cardiomiócito, uma célula cardíaca, por exemplo, uma célula aqui, ó, do ventrículo, se ela está nessas circunstâncias, ela deixa de ter uma contratilidade eficiente ou, pior, vai promover alteração de ritmo. Então, predispõe o coração a desenvolver arritmia. E o que causa esses poros aqui nas membranas que eu desenhei dessa forma didática para você? Uma das coisas é o aumento na produção de radicais livres, ou seja, o estresse oxidativo. Eu começo a ter um monte de substâncias que perderam o último elétron, esse elétron remanescente começa a fazer delas uma substância altamente reativa, ela vem, começa a reagir com o que é selfie, ela começa a destruir parte dessa membrana, sai líquido de dentro para fora, altera a polaridade da membrana e essa membrana deixa de ser eficiente. Se for uma célula vascular, ela pode se tornar mais inflamatória, então eu começo a desenvolver a partir do estresse oxidativo, a partir dos radicais livres, um processo de SIRS, Síndrome de Resposta Inflamatória Sistêmica. Todo cardiopata crônico, por natureza, acaba desenvolvendo essa síndrome do estresse oxidativo, e isso por si só é um efeito que vai reduzir ainda mais a função cardiovascular. Quando eu digo cardiovascular, eu estou me referindo, vai diminuir a função cardíaca e vai diminuir a função dos vasos, função endotelial, e vai promover uma constrição aumentada, isso começa a aumentar a pressão arterial. Então, além desses efeitos subcelulares, eu acabo tendo efeitos funcionais, efeitos moleculares aqui no próprio coração. É aí que tem a pegada da gente entrar no cardiopata crônico com moléculas antioxidantes, como, por exemplo, o ômega, que funciona e perfeitamente ajuda bastante a reduzir a produção desses radicais livres. Aliás, se você quer que eu aborde esse assunto também, mais pormenorizadamente, coloca aqui eu quero, porque eu vou ter o maior prazer. E se esse vídeo fez sentido para você, já aproveita, curte, deixa seu comentário, compartilha com outros colegas e não se esquece de se inscrever nesse canal. Aqui tem conteúdo de valor para você já aplicar, já usar e já ter resultados. E que até o próximo vídeo, a mão da graça de Deus repouse sobre cada um de nós, derramando paz, saúde, harmonia e prosperidade. Até lá!